Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que esteja tudo ótimo. Vamos para mais uma aula de redação, ok? Vamos falar novamente sobre introdução, mas nós não vamos falar mais naquele nível básico. Nós vamos adicionar aí algum tempero na nossa redação, tá certo? Nós vamos aprender o que essas redações nota 1000, quais são as técnicas utilizadas, tá, para cada etapa. Hoje falaremos então da introdução, ok? Falaremos também sobre dicas de dois grandes professores youtubers, né, que eu sempre digo para que vocês acompanhem, que é a Débora Ladim e o Rômulo Bolívar. Então nós falaremos sobre quais são as técnicas e depois nós veremos essas técnicas aplicadas na prática, justamente nas redações que tiraram nota 1000 no Enem, ok? Então, a segunda etapa das nossas aulas de redação, porque o básico nós já vimos, nós já falamos, vocês já conhecem muito bem. Fico muito feliz, principalmente pelos textos que vocês andam produzindo, tá? E agora falaremos aqui de coisas que nós podemos acrescentar para subir essa nota, tá? Técnicas, recortes e dicas muito relevantes para subir a nota, para acrescentar naquilo que a gente já sabe. Inicialmente eu quero falar com vocês sobre a estrutura estética do texto, tá? Não se preocupem que vocês não vão precisar ler essas letrinhas miúdas aí. Eu coloquei essa redação inteira justamente para que nós observemos aí algumas coisas. Veja bem, vamos imaginar que você é o corretor de redações e você tem aí uma redação como essa. Só de bater o olho você já sabe que esta pessoa, tá? Ele seguiu um padrão, ele tem o mesmo alinhamento ali dos parágrafos, ele não ultrapassou a linha, certo? E observem também o aspecto de um parágrafo de introdução, dois de desenvolvimento e um de conclusão. Não é via de regra, nós sabemos disso, mas é o que a gente considera aí o padrão para uma dissertação argumentativa, pelo menos que a gente percebe nas que tiram nota 1000. Essa é uma redação que tirou nota 1000. Então, o corretor, quando ele bate o olho numa redação dessa, ele nem precisa ler, ele já vê daqui, né? Apenas visualizando, ele tem a percepção de que é uma redação de alguém que conhece, sabe o que fez, tá? Claro que ele vai partir para o mundo das ideias agora para averiguar isso, mas a estética, ela é muito importante, sim, porque ela é o cartão de visitas da redação, né? Então, bem importante vocês estarem ligados nisso. O mesmo espaço do parágrafo tem que seguir, certo? Não ultrapassar a palavra, mesmo porque o leitor não vai captar essa redação, a digitalização dela. A diferença ali entre maiúsculas e minúsculas, né? Façamos as letras maiúsculas sempre maiores para que isso fique bem sinalizado no texto. Tudo isso é bastante relevante. E a estrutura, né? Geralmente um parágrafo grande ou dois pequenos de introdução, dois de desenvolvimento e um de conclusão, tá bom? Outra redação aqui, né, pra gente dar uma olhada, é da Raila. Todas essas são redações de 2018, tá bom? Mesmo padrão, observem, mesmo alinhamento dos parágrafos, um parágrafo de introdução, dois de desenvolvimento e um de conclusão, tá? É legal a gente visualizar desta forma. A gente observa que a letra não precisa ser linda, maravilhosa, mas ela precisa ser legível. Quanto menos trabalho o corretor tiver para ler, melhor, ok? Então é isso. A princípio, o que eu quero falar para vocês, chamar a atenção de vocês, é essa questão da estética do texto, que faz toda a diferença para um corretor, ok? Dando continuidade aí, falemos então sobre a introdução. A gente já sabe que a introdução é ali o campo que você apresenta o assunto, que você aborda, inicia, né? E existem inúmeras possibilidades de se fazer isso e vamos ver algumas delas. Aqui o conceito básico, né? As características básicas de uma introdução.
Geralmente ela possui apenas um parágrafo, pode acontecer de ter redações nota 1000, tá? Acima de um parágrafo, 2 parágrafos no máximo, mas pequenos, mas geralmente elas possuem apenas um parágrafo. Apresenta o assunto, faz uma prévia de como será abordado o assunto. Esse é o papel da introdução. Possui inúmeras técnicas, sendo que a abordagem histórica, comparação, a citação estão sempre entre as técnicas mais valorizadas. Existem frases e expressões, né, conectivos, que você pode memorizar, que vai te ajudar muito a iniciar um texto. Nós veremos isso daqui a pouco também, tá? Esse material de agora foi retirado do vídeo da youtuber Débora Aladim, que fala muito bem sobre redação, tá? E aqui ela dá algumas dicas que eu resolvi relacionar aqui para vocês, certo? Uma das dicas legais é que, como a introdução é a primeira coisa que você faz no texto, então é muito comum que você esteja travado, que a sua imaginação, os seus pensamentos às vezes não vão fluir ali no momento que você quer. Então, uma das técnicas quando você trava literalmente é começar a escrever sobre qualquer outra coisa, tá? E aí você se concentra mais e é um exercício de concentração e até você partir para aquilo que interessa. Claro que na hora do Enem vocês não vão ter esse tempo. Isso é para vocês treinarem e quando chega lá tá tudo ok. Trazer à tona a problematização do tema, já sabemos disso, né? Os problemas é super importante elencar, principalmente aqueles que você vai conseguir resolver na conclusão. Citar alguma outra área do conhecimento, como por exemplo um filósofo, um filme, música, série, alusão histórica. Isso é muito bacana. Eu aconselho vocês super assistir o canal da Débora Aladim, porque ela fala muito sobre isso. Ela fala muito sobre repertório intelectual que você pode acrescentar ali. Então, você fazer alusões, pontes entre assuntos interessantes, claro que tem que ter a ver com o assunto, o tema abordado, tá? Isso sobe pontuação total, ok? Você pode começar com uma pergunta, desde que você responda ela, ou fazer uma comparação entre a vida real, né, algum livro, série, filme, música, ou entre o passado e o presente, ou até entre o Brasil e outros países, tá bom? Isso super funciona nas redações nota 1000, a gente verifica em quase todas elas algo parecido com isso. E aqui ela traz também algumas frases prontas. Isso é legal vocês copiarem, é legal vocês terem no caderno e memorizarem. Pode te ajudar muito, principalmente naquele momento que deu aquele branco. Então, aí você vai colocar o tema, parafrasear o tema, não é uma invenção atual. Aí você pode inserir uma alusão histórica. Por exemplo, lá no século XVIII já acontecia tal. Outra frase, no livro, no filme, na série que você vai citar, já na vida real é uma realidade no Brasil. Então, no livro, na série, vamos colocar uma série interessante aí, Dark, por exemplo, né? Trabalha-se a questão da sociedade, de algum problema social. Ainda não tive tempo de ver toda a série Dark, mas é muito boa, tá legal. Só comecei a ver uma série alemã interessante. E aí você vai fazer uma ponte com o tema atual e vai trazer para a realidade do Brasil. A grande maioria dos temas tem aí a nossa realidade. Ou no país tal, acontece tal coisa. Já no Brasil, um exemplo aí, por exemplo, na Holanda, né? Existem leis severas quanto a publicidade infantil direcionada a crianças. Já no Brasil, e aí você vai colocando aí a nossa realidade, né? Ou a última aí, ao analisar tal tema, vê-se que. Então, são frases que vão funcionar para qualquer assunto, tá? E trata-se de uma linguagem bem dissertativa, bem interessante para você usar na redação. Mas outras aí, ó, a questão nunca foi dada devida importância, aí você faz uma alusão histórica. A música, o livro, a série tal, mostra uma realidade vivida no Brasil.
Convivemos há muito tempo com as consequências do... Aí você insere o problema. Então, são expressões que podem te salvar muito, muito mesmo. Compensa você anotar e decorar, que pode fazer toda a diferença, principalmente para a sua linguagem, ok? Aqui agora vamos ver algumas técnicas do professor youtuber Rômulo Bolivar, tá? Ele fala sobre mostrar para a banca que você compreendeu o tema na sua totalidade. Ou seja, né, você apresenta isso para introdução, tá, gente? Aqui nós só estamos falando de introdução. Você apresenta o assunto e mostra, né, que você faz paráfrase aí desse tema, certo? Você sempre está puxando esse tema ao decorrer da sua introdução. Trabalhar no corpo do texto palavras do tema, que tem a ver também com essa questão de compreender, né? De delimitar o tema. Apresentar claramente a sua tese, o seu posicionamento através de uma declaração, né? Ou seja, geralmente na introdução, às vezes no desenvolvimento, aparece o que você vai defender, tá? E isso precisa estar numa frase declarativa, ok? Essas são as dicas dadas pelo professor Rômulo Bolivar. Aqui, por fim, demonstrar o que você vai fazer no desenvolvimento, tá? Na última frase da introdução, é ideal que você mencione o problema para poder explaná-lo melhor na etapa seguinte, que é o desenvolvimento. Então, ele diz assim: você deixa uma pista do que você irá trabalhar nos próximos parágrafos, que será o desenvolvimento. Claro que nós estamos falando da introdução apenas. Então, um exemplo 1 ali, ó. Portanto, convém analisarmos os principais fatores relacionados a esse fenômeno recorrente em nosso país. Aqui você é uma deixa, tá? Então você vai finalizar a sua introdução com uma frase como essa, tá? Que daí você já antecipa o que será abordado no desenvolvimento. Ou seja, vou falar mais sobre isso no desenvolvimento. Assim que seu corretor entenderá. O exemplo 2, esse exemplo 2 é bem bacana, dá para encaixar em muitos temas. Nesse sentido, convém analisar as principais causas e consequências e uma possível solução para esse impasse. E ali você trabalha um parágrafo do desenvolvimento trabalhando causas e o outro parágrafo do desenvolvimento trabalhando consequências, tá? Usa esses argumentos direcionados para causas e consequências. Super funciona também, é uma técnica aí utilizada pelo professor Rômulo Bolivar, tá bom? E agora a gente vai analisar algumas redações de 2018, onde o tema era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Eu escolhi esse tema, o de 2018, por eu considerá-lo assim um tanto difícil, ok? E como esses caras foram geniais em fazer citações, fazer alusão histórica, quanta coisa dá para fazer com um tema. E isso, claro, carece do seu repertório intelectual. A leitura, já sabemos, é indispensável, ok? Só um minutinho aqui. A obra musical Admirável Chip Novo, da cantora Pitty, retrata a manipulação das ações humanas em razão do uso das tecnologias, que findam por influenciar o comportamento dos indivíduos. Não obstante, tal questão transcende a arte e mostra-se presente na realidade brasileira através da filtragem de dados da internet e sua utilização como ferramenta de determinação de atitudes, consequência direta do interesse do mercado globalizado e da vulnerabilidade dos usuários. Assim, torna-se fundamental a discussão entre aspectos a fim do pleno funcionamento da sociedade. Vamos identificar aqui as técnicas faladas lá atrás. O que essa pessoa que chama-se Haila Lindsey, ela usou como técnica? Ela citou uma música, ou seja, ela citou algo pop, né? É o que a gente chama de redação pop, tá? Tem
um rapaz que tirou nota 1000 nesse ano aí, e ele tem um canal que ele dá muitas indicações pops que podem ser citadas. A Débora Ladin também faz isso. Então, é simplesmente uma coisa simples para ser trabalhada, mas que fez uma ponte, fechou aqui com o assunto, que a música da Pitty, Admirável Chip Novo, ela fala sobre sermos controlados como robôs, super encaixa nesse tema, tá? E tem a ver com essa questão da manipulação da internet, do conteúdo que é direcionado para nós, né? Para nós que somos os usuários. Então, propagandas que são direcionadas. Pesquisei sapato, vai aparecer, tudo que eu abrir vai aparecer sapato. Enfim, não só propagandas, nós sabemos que os algoritmos também são utilizados para direcionar conteúdo para nós. Então, é uma espécie de manipulação. A música da Pitty fala sobre isso, tá? Então, além dela ter citado uma música, ela também vai descrever, vai fazer a ponte, né? Não obstante, tal questão transcende a arte, ou seja, essa realidade não se encontra só na música. E mostra-se presente na realidade brasileira, através da filtragem de dados. Aqui ela vai parafrasear o tema. Na internet e sua utilização como ferramenta de determinação de atitudes. Consequência direta do interesse do mercado globalizado. Muitas vezes é para vender, ou até vender ideias e modificar as suas ideias, tudo isso, né? E da vulnerabilidade dos usuários, porque muitas vezes nós não sabemos que isso acontece, tá? Somos vítimas fáceis nesse processo. E aqui a técnica do professor Rômulo, que diz assim: assim torna-se fundamental a discussão desses aspectos a fim do pleno funcionamento da sociedade. Ou seja, espera aí que nós vamos falar mais sobre isso. Simples assim. Finalizar a introdução com isso, ok? Vamos para a próxima. Aqui, segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. Contudo, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanço à sociedade, uma vez que bilhões de pessoas sofrem a manipulação oriunda do acesso aos seus dados no uso da internet. Nesse sentido, esse processo é executado por empresas que buscam potencializar a notoriedade dos seus produtos e conteúdos no meio virtual. Sob tal ótica, esse cenário desrespeita princípios importantes da vida social, a saber, a liberdade e a privacidade. Olha só que interessante. Então, o que é citado aqui para subir a pontuação? Por que, gente, que essas técnicas elas sobem a pontuação na nota do Enem? Porque subentende-se que a pessoa que escreveu essa redação ela tem conhecimento, né? Ela lê bastante para falar sobre a biografia do Steve Jobs, né? Para abordar um assunto relacionando-o com o outro, tá certo? Isso sobe nota sim. É muito legal a gente ter repertório intelectual, porque esses encaixes, tá? Eles podem fazer toda a diferença na sua redação. Então ali ele citou o Steve Jobs, que é um dos ícones que nós temos aí no mundo da tecnologia, que nós tínhamos, né? Porque ele já se foi, tá? Ele teve uma doença e partiu, né? Digamos assim. E aí ele vai falar sobre como a tecnologia é importante, mas que tem os problemas, ó. Bilhões, contudo, essa conjunção ela já me aponta, epa, não é só maravilha não, tem uma coisinha aqui, né? Os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços, né? À sociedade, uma vez que bilhões de pessoas sofrem manipulação oriunda do acesso aos seus dados, ou seja, nós somos vítimas o tempo todo muitas vezes nem percebemos isso. Nesse sentido, né, esse processo é executado por empresas. Ele vai explicar o que é a manipulação de dados, né? Que buscam potencializar a notoriedade dos seus produtos e conteúdos no meio virtual. Aqui ele está explicando o tema do Enem, está delimitando o tema do Enem, certo?
Sob tal ótica, esse cenário desrespeita princípios importantes da vida social, a saber, a liberdade e a privacidade. Então, aqui ele é uma maneira diferente de deixar uma deixa, né? Ele deixa com uma espécie de conto, ou seja, gostinho de quero mais, tá? E aí ele segue falando sobre isso no desenvolvimento, tá bom? Então, técnica aqui, citar uma biografia de alguém relevante na sociedade que se encaixa aí perfeitamente no tema. Próximo. Esse aqui eu considero top. Não sei se porque eu sou apaixonada por esse filme. Ó, em O Jogo da Imitação, o personagem Alan Turing prejudica o avanço da Alemanha nazista quando consegue decifrar os algoritmos correspondentes ao projeto de guerra de Hitler. Diante disso, pode-se observar desde a segunda metade do século XX a relevância do conhecimento tecnológico para atingir certos objetivos. Contudo, diferentemente desse contexto, atualmente utiliza-se muitas vezes a tecnologia não para o bem coletivo, como no filme, mas para vantagens individuais mediante a manipulação de dados de usuários da internet. Destarte é fundamental analisar as razões que tornam essa problemática uma realidade no mundo contemporâneo. Só por uma introdução dessa, o cara já merecia nota 1000. Vou dizer por quê. O Alan Turing, né, para quem conhece, né, ele foi um cara... O Jogo da Imitação é um filme baseado em fatos reais, é um filme baseado na vida do Alan Turing, que foi o criador da máquina, né, da máquina Turing, que consistia em decodificar códigos, né, os chamados algoritmos, tá? Então, na época da Segunda Guerra Mundial, inclusive a história do Alan é muito interessante, o filme é maravilhoso, gente, se puderem assistam, porque ele até comete suicídio. Eu não vou falar muito, senão não vai ficar... Vocês vão... alguns já devem ter assistido, já sabem do que eu estou falando, mas alguns vão perder o interesse se eu contar a história aqui. Então, veja bem, assistam, só isso que eu digo, é maravilhoso. Ele foi um personagem super importante justamente para essa questão de algoritmos, né, de cálculos matemáticos. O Alan era um matemático. Então, inclusive a Segunda Guerra Mundial, o Hitler só foi derrotado, uma das razões foi por ele, que ele conseguiu codificar e saber exatamente onde as tropas alemãs estariam para eles atacarem. Então, eles conseguiram atacar a Alemanha antes e tal, bem interessante. Enfim, porque ele decifrava os códigos das mensagens alemãs. Então, ele cita que essa pessoa, se eu não me engano, eu não lembro se é um menino ou uma menina, mas essa pessoa que fez essa redação, ela cita aqui esse filme e faz uma alusão histórica aqui contando sobre a questão da Alemanha nazista, como eles, né, como que o Alan Turing foi importante para isso, como que a tecnologia pode contribuir para coisas boas. Aí vem a conjunção com tudo. E aí você já sinaliza. Epa, não é só maravilha, calma aí que tem mais. Diferentemente desse contexto, atualmente a tecnologia, né, ó, como no filme, mas para vantagens individuais. Ou seja, esses algoritmos hoje são usados por interesses de algumas empresas, vantagens individuais, manipulam o usuário. E aí, ao final da introdução, ele diz assim: destarte é fundamental analisar as razões que tornam essa problemática uma realidade no mundo contemporâneo. Ou seja, vamos falar mais sobre isso? Que tal falarmos mais sobre isso? Acompanhe aí abaixo da minha redação. Basicamente isso. Então, todas as dicas que a gente viu ali estão aplicadas na prática, né? Citou um filme, fez uma alusão histórica, né? De um assunto que tem tudo a ver com o tema e deixa aquela frase final que vai dar aquele gostinho de quero mais para você continuar lendo a redação. Top, beleza? E por fim, nós temos essa daqui que diz assim: a utilização dos meios de comunicação para manipular comportamentos não é recente no Brasil. Ainda em 1937, Getúlio Vargas apropriou-se da divulgação de uma falsa ameaça comunista para legitimar a implantação de um governo ditatorial. Entretanto, os atuais mecanismos de controle de dados proporcionados pela internet
revolucionaram de maneira negativa essa prática, uma vez que conferiram ao usuário uma sensação ilusória de acesso à informação, prejudicando a construção da autonomia intelectual e, por isso, demandam intervenções. Ademais, é imperioso ressaltar os principais impactos da manipulação, com destaque à influência dos hábitos de consumo e nas convicções pessoais dos usuários. Aqui, né, Natália, o nome dessa menina que fez a redação, ela fez uma alusão histórica. Ela falou de uma estratégia utilizada por Getúlio Vargas em 1937. Isso é muito legal. Olha o conhecimento que tem essa garota, gente, tá? A história é uma das melhores formas, o conhecimento histórico é uma das melhores formas de demonstrar conhecimento, tá? Quando a gente faz alusões históricas, seja numa conversa de boteco, seja numa redação, as pessoas param para olhar e falam: uau, essa pessoa tem conhecimento. Por isso, gente, conteúdo de história é muito importante para você que quer estudar redação, tá legal? E aí, no final, ela deixa, né, a deixa dela. Ademais, é imperioso ressaltar os principais impactos da manipulação, com destaque à influência nos hábitos de consumo e nas convicções pessoais dos usuários. Ou seja, precisamos conversar sobre isso. Vamos falar sobre isso? Simples assim, ok? Então, nós vimos dicas dos professores, youtubers, tá? E vimos como essas dicas são utilizadas na prática por pessoas que tiraram nota 1000 na redação do Enem de 2018, tá? E o quanto elas são significativas, sobem a pontuação, tá legal? E são fáceis de ser utilizadas. São recortes, são fáceis, ok? Mas o que é preciso, o que é difícil aqui? O repertório intelectual, a leitura. Isso sim é uma coisa que nós precisamos ter, senão você pode saber a técnica e não vai conseguir aplicar, tá? Aqui temos algumas frases prontas, que é legal vocês copiarem e tentar encaixar, treinar usando elas, que vocês vão decorar rapidinho. Cogita-se com muita frequência que, muito se tem discutido recentemente acerca de, muito se debate hoje em dia, é de fundamental importância, é indiscutível que, é inegável que, muito se discute a importância de, são expressões prontas para você iniciar a sua introdução. Ó, comenta-se com frequência a respeito de, não raro torna-se conhecimento por meio apesar de muitos acreditarem que, aí já é uma expressão de refutação, né? Ou seja, você vai refutar uma ideia e trazer outra. Ao contrário do que muitos acreditam, também refutação. Pode-se afirmar que, em razão de, devido a, pelo, ao fazer uma análise da sociedade, busca-se descobrir as causas de, talvez seja difícil dizer o motivo pelo qual, ao analisar o assunto, as, é possível conhecer tal. Então, são recortes que a gente consegue encaixar, que super funcionam, tá? Quando você tá sem ideia do que escrever, né? De como começar, tá bom? Essa atividade aqui, eu vou deixar para aqueles que queiram fazer. Ninguém é obrigado a fazer, tá legal? Mas é uma técnica bacana para a gente desenvolver a introdução. Então, escreva uma introdução sobre o tema doenças mentais na infância e na adolescência, certo? E, é claro, tente utilizar uma dessas técnicas aí. Claro que vocês podem pesquisar, podem me mandar no WhatsApp que eu vou corrigir, mas vocês têm que fazer isso em 20 minutos, tá? Cronometrem aí em 20 minutos para a gente já começar a treinar o tempo também. Vocês fizeram simulado, vocês viram que o tempo é de suma importância. Nós precisamos nos adequar a esse tempo, tá bom? Gente, é isso, tá? Eu quero, assim, agradecer as visualizações. Eu quero me colocar à disposição se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse conteúdo, certo? E, por favor, estudem, continuem sendo persistentes, certo? Que esse ano ainda teremos notícias boas, ok? Será um ano de vitórias, sim, continuo dizendo isso.
Claro que estamos atravessando uma fase difícil, meu respeito, meu total respeito pelas famílias, né, que perderam entes queridos, pelas famílias que estão com pessoas nos hospitais, mas nós não podemos ficar parados, nós temos que buscar aquilo que está dentro do nosso alcance, sim. Então, vamos nos adequar, vamos continuar estudando, porque é possível, sim, você aprender, talvez não como nas aulas presenciais, mas quando a gente busca, quando a gente encontra formas, tá, de conseguir chegar onde a gente almeja, sim. Então, um abraço para todos vocês, fiquem com Deus.